Pode iniciar, né? Bom dia. Vamos lá, tudo bem, Elisandro? Bom dia. Bom dia. O nome completo do senhor qual que é? Elisandro Zampieri dos Santos. Tá, Elisandro, meu nome é Thiago, eu sou juiz de direito. Faremos aqui seu interrogatório, tá certo? Sim. O seu atual endereço qual que é? É Joaquim Vargas Lima, 130. Tá, qual que é o bairro? Centro. Aqui em Curitiba? Não, Barra Velha. Barra Velha. Barra Velha é Santa Catarina, é isso? Sim. Litoral? Tá certo. A sua profissão qual que é, Elisandro? Hoje eu sou... trabalho com guincho. Guincho? Guincheiro, isso. Tá, e em média o senhor ganha quanto por mês? De 5 a 7 mil. Tá, chegou a frequentar a escola? Sim. Até que série? Eu fiz o terceiro... faltou um bimestre para terminar administração de empresas. Tá, Faltou fazer o que eles falam lá Monografia? Monografia. Monografia? Isso. Conclusão da monografia. Tá, entendi. O senhor está com que idade hoje? 45. Tá, é casado? Casado, tenho 3 filhos. Tá, Eduardo, 7, Emanuel, 4 anos e a Ana Vitória, 2. Tá, todos moram com o senhor? Sim. Tá, perfeito. Problema de saúde, o senhor tem? Tenho pressão alta e tomo remédio para depressão. Tá, perfeito. Fora esse processo criminal, o senhor tem ou teve outros? Tive outros. Tá, ao todo foram quantos e por quais crimes? Na verdade eu tive na época eu tinha loja, tive um problema comprei um caminhão, mas a plataforma tinha sido comprada não tinha sido pago e o rapaz deu queixa de furto. Daí eles levaram o caminhão, colocou que estava assim na plataforma de guincho, né? Tá, mas aí o senhor foi condenado por isso? Qual foi o crime? Eles estão falando lá que eu sou que é receptador, né? Receptação. E o senhor foi condenado por conta disso? Não sei se foi condenado. Como que é a promotora, né? Falou que foi condenado. Tá, o que eu verifiquei aqui no seu histórico, o senhor tem uma condenação por receptação, é uma pena de 4 anos, regime semiaberto. Por um fato que aconteceu em 2014, é esse? Sim. Tá, fora isso, mais alguma coisa? Graças a Deus, só trabalho. Tá, o senhor tem anotações aqui no Juizado Especial Criminal também, né? Por infrações menor potencial ofensivo, lesão corporal, pelo que eu verifico aqui, de um fato que aconteceu em 2006, foi extinta a punibilidade, e também por um crime de trânsito aqui, por entregar a direção do veículo automotor à pessoa que não era habilitada, não tinha permissão para dirigir. Eu vendi para o pai e o pai emprestou para o filho, né? Então, na verdade, estava no meu nome, então eu tive que... Tá. Como que é? A gente não fez não sabia que tinha que fazer comunicado de venda, né? Tá, então, na verdade, eu paguei por um erro meu para não ter feito dentro dos parâmetros judiciais, né? Tá, tudo bem. Em relação aqui à acusação, o senhor tem conhecimento? Sim. Tá, conversou com seus advogados? Sim. Tá, então, a partir de agora, Elisandro não é obrigado a responder as perguntas que eu fizer. Se quiser, pode ficar em silêncio, isso vai prejudicá-lo. Só que por autorecimento que o senhor tem para dar sua versão a respeito do que aconteceu. Sim. E se isso que consta aqui for verdade, o senhor admitir, confessar, em caso de condenação, a sua pena pode ser atenuada, ou seja, pode ser reduzida, tá certo? Por conta dessa confissão. Sim. Tem interesse por das perguntas ou não? Prefere ficar em silêncio? Tenho. Tá, a pergunta que se faz início aqui, Elisandro, é bem simples, né? Diz o Ministério Público, uma narrativa um pouco longa, eu vou resumir, que no dia 21 de janeiro de 2019, por volta das 11h04 da manhã, em via pública, na Avenida Desembargador Hugo Simas, próximo do 407, bairro Bom Retiro, aqui em Curitiba, o senhor Elisandro Zampieri dos Santos, juntamente com Igor Cristiano da Silva e Alexandre Dutra de Lima, teriam tentado matar a vítima José Juliano Costa, bem como também matado a vítima Matheus Rayan Ferreira Costa, e fizeram isso, segundo consta aqui na denúncia, mediante disparos de arma de fogo. Né? Diz aqui que o senhor Elisandro Zampieri dos Santos tinha uma dívida junto com o José Juliano Costa, que foi a vítima sobrevivente, né, no valor de R$16 mil, e que esse foi o motivo, então, do crime, a existência dessa dívida. Diz aqui que o José Juliano teria ido ao encontro do senhor nesse dia, e o senhor, então, dissimulando que iria até uma agência bancária para sacar determinado valor para fazer o pagamento para ele, foi em companhia dessa vítima, Juliano, até esse local, quando então o Alexandre Dutra Lima chegou e efetuou os disparos, em seguida fugiu em companhia do Igor Cristiano da Silva, que dirigia um outro veículo aqui, um GM Chevette, cor branca, placas AAD 4873. Né? Então é um crime que é imputado aqui ao senhor e aos demais acusados aqui. O Igor, inclusive, é uma pessoa falecida e por essa razão, então, aqui hoje não está presente. Né? Esses fatos aqui são verdadeiros, são falsos? Não, são falsos. A gente... vamos começar do início. A minha esposa está aqui, Cristiane Cordeiro de Lima. Ela teve uma gravidez de risco, que é do Emanuel. O Emanuel nasceu dia 9 de janeiro
de 2019. Então, no dia que aconteceu esse fato fatídico, que eu peço minhas condolências, sou hoje uma pessoa cristã, que conforte a família do José Juliano, conforte a família da esposa dele. Eu estava em casa com minha esposa, porque ela tinha acabado de nascer, estava com 12 dias o Emanuel. Ela estava com vários pontos. Quando a minha secretária me ligou, falou assim, ó, o Júnior chegou aqui na loja. Eu peguei a Saveiro, fui até a loja Cassaveiro. Nesse intervalo, eu entrei o Júnior estava na loja, eu entrei no carro, ele tinha uma peça grande de carro, ele tirou da parte de trás do carro dele, colocou no porta-mala e me levou. Eu morava 3 quadras da minha casa. Cheguei na minha casa, a minha esposa falou assim, ó, vá com outro carro que você tem que comprar fralda, algumas coisas, a mulher usa um absorvente maior, porque tem muito sangramento depois do neném que nasce, e passa a comprar alguma coisa para fazer uma canja para ser uma coisa mais forte. Nisso eu voltei até a loja, deixei o controle do portão na minha casa, na Saveiro, e fui até o banco. No banco, a conta bancária é da minha esposa. Ela fez uma procuração umas 2 semanas antes de ganhar o Emanuel, para mim usar a conta bancária dela. Quando eu entrei no banco, por isso que não está sendo, tem verdades, porque o José Juliano falou que ficou de 3 a 5 minutos. Não, eu peguei senha, eu fui na gerente para pegar autorização para sacar R$ 1.600 que eu tinha que entregar, e saquei o dinheiro. Quando aconteceu todo esse episódio, eu estava no caixa. Aconteceu esse episódio, o banco não deixou ninguém entrar e ninguém sair. Eu fiquei extremamente apavorado, que foi uma situação bem grave. E eu nessa época já tinha pressão alta, já tive um pré-infarto, me apavorei, tive todos os problemas emocionais, né? Então essa história não é verídica. Tá. O que o senhor fez esse dia, então, o senhor encontrou o José Juliano? Sim, a minha secretária me ligou. Uhum. Eu estava em casa com a minha esposa. Eu tinha tomado o remédio para dormir, peguei a Saveiro e fui até a loja com a Saveiro, para deixar a Saveiro fazer a entrega. E daí eu peguei e voltei para casa de carona com o Júnior. Ele me deixou em casa, eu entrei e ainda peguei o Golf preto. Tá, e nessa carona, quem que tava? Só o Júnior, no caso, o José aqui, ou tinha mais alguém? Hoje ele falando, como eu estava sem dormir alguns dias, na minha primeira declaração, eu não lembrava, eu estava tão apavorado, eu não lembrava que tinha o filho dele. Mas ele hoje falando, acredito que ele falou a verdade, que estava o filho dele. Então, o filho dele estava junto, e eu fui junto, ele estava no banco de trás, atrás do filho dele, então. Tá. E aí o senhor disse que foi até o banco, é isso? Qual banco que era? O banco é Santander. Eu ainda convidei ele para entrar no banco. Então, se eu tivesse qualquer coisa de envolvimento com alguma coisa, eu não convidaria ele para entrar no banco. Tá, e aí nesse banco o senhor ia sacar um dinheiro? Ia sacar R$ 1.600, que era o valor que tinha que passar para ele. Tá, uma empresa idônea de 25 anos, que abria às 6h30 da manhã, fechava às 10h30, que o Leandro até falou que ele fazia um período, ele fazia de serviço fora de hora extra, que ele ganhava comissão, né? Então ele trabalhava as 8 horas dele normais e ele morava no próprio local de trabalho. Então, não tinha cobradores, até o Júnior pode confirmar, eu nunca tive ninguém no cobrar na minha loja. Eu sempre tive uma empresa extremamente idônea, uma empresa de 25 anos que teve sempre bons procedimentos, vendia muito bem, tinha carros, tinha imóveis, para tivesse devendo um valor fora que estavam falando aí, eu tinha imóveis. Como que a pessoa vai emprestar um dinheiro se não tinha dado uma garantia? Não existe isso. Mas em nome de Jesus, estou aqui, que Deus está aqui para prover a minha inocência, em nome de Jesus. Tá. É eu e Deus. Vamos lá. O Igor, quem que era essa pessoa? O Igor, ele foi, eu tinha uns apartamentos para alocar, e o Igor aonde o Norak ali, o Leonor Norak, ele cuida de uns apartamentos, e o Igor foi morar num apartamento, estava algum problema na casa dele em Almirante Tamandaré, ele foi morar.
um tempo ali. Só que nesse intervalo de novembro e dezembro ele começou a fazer, tinha muito entra e sai, e o Leonor pediu para sair do apartamento. E nesse intervalo ele levou uma BMW, fazer uma revisão, trocar amortecedor, trocar pastilhas, e por sinal não tinha as peças. Até ficou alguns dias, ficou 3 dias no meu elevador lá para achar as peças, que era coxinha de batente, mocinética, pivô, para fazer uma geral no carro dele. E como ele era um cliente, para mim era um cliente, pagou, comprou as peças, tudo certo. Esse é o Igor. Isso, o Igor. Tá, perfeito. Então a relação que o senhor mantinha com ele era só de cliente? Não, cliente. Eu tinha vários, eu tinha uma média de 150 a 200 entregas por dia, mais a borracharia com mecânica. Ok. E o Alexandre? Nunca vi. Não Na verdade, não sabia. Agora até eu não, como eu nunca tive relação com o Alexandre, nunca tive conversa com o Alexandre. Tá. No dia do fato aqui, o senhor foi encaminhado para a delegacia? No dia do fato, não. Não. Tá. Quando é que o senhor foi até a delegacia ou levaram o senhor para lá para ser ouvido? No dia 21 de janeiro de 2019. Eu estava em casa, estava tomando remédio antidepressivo, estava cuidando da minha esposa e do meu filho. Eu não estava nem indo mais para a loja. Desde que aconteceu o fato, não fui na loja mais. Tá. E nessa ocasião aí o senhor foi para a delegacia e prestou depoimento ou foi interrogado? Sim, tá. A base o que o senhor contou para o delegado ou para a delegada que estava lá? Foi a mesma coisa que o senhor está me contando aqui hoje ou não? Não, na verdade eu estava como eu falei, eu estava usando remédio de depressão, estava usando vários remédios para tentar dormir. E fui sob aquela pressão, que deram uma pressão. Eu achei que ia ser morto no dia que fui preso. Eu estava com meu filho no colo e eles apontaram uma arma e me prenderam na garagem da minha casa. Foi num sábado de manhã. Eu tinha ido buscar um pastel para minha esposa e para o meu filho. E eles fizeram uma situação assim, entraram na minha casa, vasculharam a minha casa, mexeram, e aquilo ali acabou com o meu emocional. Tá. E graças a Deus eu tive esse intervalo desses 4 anos aí com uma concorrência com Deus, eu e Deus, para ter essa conversa lúcida, ouvir tudo, e só eu e Deus aqui hoje. Tá. E os jurados. Depois que o senhor entrou no banco, que teve esse fato aí e tal, o senhor saiu dali e foi para onde? Eu saí dali apavorado e fui para casa. Tá. E aí para o senhor aquilo significou o quê? Ou melhor, o que estava acontecendo ali? Não, na verdade eu achei que como já tinha acontecido aquilo ali foi não sei quantos tiros, eu achei que iam me matar. E por sinal tive depois de que aconteceu esse fato, eu tive ameaças na minha casa, eu tive que fazer empréstimo no banco, até o Anderson, que era o sócio do Júnior, da época do posto, que essa linha de investigação foi só o quê? Uma denúncia anônima, uma carta. O Anderson e o Júnior venderam um posto, e nessa situação eles fizeram pegar um dinheiro, um valor que está ali, que foi depositado na Caixa Econômica Federal, está ali o depósito que foi tirado, foi feito a negócio, extratos bancários meus, que falaram que tinha que pagar velório, que eu tinha que pagar os juros do valor de R$16 mil, e acabaram me cobrando, era 26 mil ao total que me pegaram, para não ficar devendo nada para ninguém. E ali eu tive que ainda fazer o quê? Eu saí da minha casa, eu fui preso, a hora que eu saí da minha casa preso, eu nunca mais voltei para essa casa. Eu tive que mudar já de mais de 15 endereços, porque eu fui morar em Matinhos, na praia de Matinhos, aí do lado de Caiobá, e foram 3 pessoas tentaram tirar a minha vida. Eu tive que fazer boletim de ocorrência em Matinhos. E a minha sorte é que a síndica, eles foram perguntar para a síndica quem que era o tal do Alessandro, quem era o rapaz da Kombi, e graças a Deus ela falou para mim, e eu não amanheci, eu anoiteci, eu carreguei tudo que eu pude carregar na Kombi e fui para Santa Catarina com meus filhos e com a minha esposa. Por isso hoje estou aqui vivo, sendo uma pessoa justa de Deus. Tá. Elisandro, o senhor foi ouvido 2 dias depois na delegacia, e o senhor está me dizendo que ameaçaram o senhor, que pediram dinheiro. Isso aconteceu quando? Foi antes ou foi depois do seu interrogatório na delegacia? Não, antes. Foi antes? A ocorrência aconteceu no dia 21 de janeiro. Tá, entendi. E eu fui preso dia 2 de fevereiro. Só que esses 9, 10 dias eu tive uma vida
casa sendo... deram tiros para cima, tentaram arrombar para entrar e eu tive que... Tá. E por que é que isso aconteceu? O senhor não tinha e não tem, como o senhor afirma aqui, vínculo algum com esse fato aí, com esses disparos? Porque eles estavam achando... agora, a minha opinião, era alguém que estava com o Igor. Ou o Igor estava fazendo isso para... Eu era a pessoa que estava tentando tirar ele do apartamento, que ele estava fazendo um apartamento, onde ele morava, estava fazendo um lugar para distribuir droga, alguma coisa assim. E o Igor e o José Juliano, eles já tinham tido uma discussão umas 3 semanas ou 4 semanas antes desse episódio que aconteceu, que o Júnior andou falando algumas coisas assim muito graves, que ia fazer mal para a esposa do Igor, que ia fazer mal para ele, e até por sinal essa BMW, o Júnior ficou uma semana com ele na casa dele, essa BMW, que eles tinham uma relação de dívida um com o outro, não comigo. Eu sou a pessoa, o José Juliano hoje, que era chamado de Júnior, ele tinha uma relação bem próxima com o Igor. E até a gente queria colocar testemunha o Elton que me apresentou o Júnior. E ele tinha essa história certinha do que estava acontecendo nessa situação. Elisandro, veja, eu fiz algumas perguntas para o senhor. Sim. E em boa medida aqui o senhor respondeu respostas que a rigor não diz respeito ao que foi indagado. Sim. Então eu vou fazer pergunta um pouco mais direta, né, e mais concreta. Eu preciso saber aqui agora nesse momento, é só sim ou não. Antes desse fato aqui, o senhor esteve com o Igor? Ele foi na minha loja. Sim ou não? Sim, sim. Não no dia. No dia eu não parei. Não, no dia não. Tá. No dia eu não estava porque eu estava em casa. Certo, tá. Então o senhor não teve contato com o Igor nesse dia. Tá. O senhor teve contato com o Alexandre nesse dia? Também não teve. Não. Tá, o único contato que o senhor teve foi com a própria vítima, que é o Júnior e o José Juliano. Sim, porque foi minha secretária que ligou. Ok, o senhor já contou, foi até o banco, ele foi vitimado ali, enfim, foi alvejado por disparos de arma de fogo, o filho dele, o menino também, o senhor foi para casa e depois começou a receber essas ameaças, enfim, pessoas que foram atrás. Que o senhor disse que não sabe o porquê, mas imagina que seja por conta de uma relação que o Igor mantinha com a própria vítima, o Júnior. Sim. Tá. O senhor teve acesso aqui a algumas imagens de câmeras de segurança, depois foi feito aqui também um relatório, né, de investigação pela Delegacia de Homicídios. Sim. O senhor chegou a ver essas imagens? Sim, eu pedi para o meu irmão, que é o dono do pet shop em Sinal Verde, fornecer as imagens do pet shop para a polícia. Tá, nunca pedi, não deixei ele falar, não, pode pegar todas as filmagens, separa, passa tudo que os policiais e a delegada pediu, que era escrivã, não era escrivã, é delegada e era um casal, não lembro o nome do casal. Tá. E nessas imagens do pet shop do seu irmão aparece o que exatamente? Aparece que eu cheguei na empresa, que eu cheguei, estacionei a Saveiro em cima da calçada, do outro lado da rua da minha loja, atravessei, deixei a chave de Saveiro, entrei no Vectra, fui para casa. Da minha casa eu volto, deixo o meu controle da minha casa e saio com o Golf pro Banco Santander. Tá. E aí tem outras imagens de outras câmeras também. Sim, mas eu não tá, eu no local que eu estava, do jeito que eu saí, eu só vi imagens posteriores. Eu não estava no local, eu estava indo em direção ao banco. Por sinal, foi quebrado o sigilo meu de telefone, não tinha nenhuma ligação para ninguém, a única ligação teve no meu telefone, que foi da minha secretária, para me chamar para ir até a loja, para deixar Saveiro. Tá. Entendi. O senhor disse, quando foi ouvido na delegacia de polícia, que na primeira vez que não conhecia o Igor? Não, o Igor conhecia, não conhecia o Alexandre. Tá. O Igor, eu falei ainda para a delegada que ele era meu cliente, eu tenho as filmagens do carro dele ficar pendurado no meu elevador para trocar, porque quando você vai desmontar lá amortecedor, mola, você tem que levantar o carro para tirar as rodas. Tá, entendi. Então ele morava num apartamento que era meu, e a gente estava 2 a 3 semanas tentando tirar ele de lá por causa do quê? Entra e saída de muita gente no apartamento. Então, tipo assim, era um apartamento familiar. Eu entendi, mas de novo, Elisandro, a gente tem que ir um pouco mais calma, né? Eu faço uma pergunta e o senhor responde outra coisa. O senhor foi interrogado num dia e depois teve um outro interrogatório. Foram 2 interrogatórios, né? Sim. Tá. Esse segundo interrogatório o senhor foi ouvido novamente porque disse que queria retificar algumas informações.
Na verdade, o senhor já foi na delegacia de homicídios, onde eles colocam a pessoa para ficar embaixo de uma escada, e daí você fica debaixo de uma escada, e só sai para ir no banheiro às 6 da manhã e depois 10 horas da noite. E daí ela toda hora perguntando: você já está preso? Não, tudo isso aí, hoje eu sou uma pessoa que estou em Deus, estou ciente, estou falando hoje. O que passou, passou. De novo, Elisandro, veja, o senhor tem direito ao silêncio? Sim. Só que uma vez que o senhor disse que irá responder, o senhor tem que responder as perguntas que são feitas. Tá. De novo, eu perguntei se houve um segundo interrogatório e se o senhor foi lá para retificar alguma coisa. A pergunta é sim ou não. Não onde o senhor ficou, por que ficou, não, se então, eu fui interrogado. Eu fui interrogado, sim. Tá. E daí, nesse segundo interrogatório, o senhor foi para retificar alguma coisa que o senhor tinha dito para o delegado de polícia? Eu não, na verdade, como eu falei para o senhor, eu não estava tomando remédio mais, eu estava bem desorientado. Se eu falei alguma coisa, estou retificando hoje, em nome de Jesus. De novo, Elisandro, o que o senhor foi retificar nesse segundo interrogatório? Não lembro. O senhor não sabe Não dizer? lembro que eu não estava à base de remédio. Uhum. Tá, o senhor já disse que depois o Igor passou a procurar o senhor, é isso? Na verdade, o Igor começou a ir na loja. E foi na loja e tentando saber no que eu estava, que aconteceu algumas coisas, e eu não depois de tudo o acontecimento, não voltei na loja, não tive mais contato com ninguém. Tá. Durante quanto tempo aí que ficou, essas ameaças permaneceram aí? Na verdade, o ocorrido foi dia 20 e 21 de janeiro e eu fui preso, eu fui recolhido dia 2 de fevereiro. Uhum. Na verdade, todos esses dias teve meu celular, meu celular ficava ameaçando minha família, meus filhos. A loja, até por depois que eu fui preso, minha loja, que tinha uma estrutura de 25 anos, fechou. Fechou, e não foi pandemia. Fechou por ameaças, fechou por as pessoas ir lá filmando, não sei se era do pessoal conhecido do Igor ou se era do seu Júnior. Tá, entendi. Mas aí essas ameaças aí tiveram algum tipo de influência em relação ao que o senhor disse no interrogatório em delegacia? Não, eu estava à base de remédio. Eu estava tomando remédio para dormir e depressão em casa. E quando eu cheguei na delegacia que começou a fazer eu estava sem remédio, sem nada, embaixo de um lugar escuro, embaixo de uma escada. Tá, mas vamos lá. De novo, o senhor não se recorda em absoluto do que o senhor disse nesses dois interrogatórios? Não. Tá, mas se recorda que teve um interrogatório e depois outro? Sim, sim. Tá, perfeito. Aí depois o senhor foi interrogado em audiência, certo? Audiência não. Não teve? Não. Não teve uma audiência em que o senhor foi interrogado, pelo menos teve a oportunidade de falar a respeito desse fato aqui? Eu fui preso, depois que eu fui preso não tive audiência. Coloca ali, por favor, Álvaro, movimento 701.1. É o interrogatório, né? Acho que tem separado. Quem que é essa pessoa aqui, Elisandro? Tá, mas isso aí não é seu interrogatório? Sim. O senhor depois não conversou numa audiência? Não sei se... Até deixa eu verificar aqui, porque eu fiz parte dessas audiências aqui, lá ainda fui eu, o juiz. Não se recorda? Estou olhando agora, graças a Deus que o senhor me trouxe, que a minha cacifica, eu tô tão nervoso. Tô tão nervoso que eu tinha esquecido. Tá, então, veja, Elisandro, se bem me recordo, isso aconteceu lá no outro prédio, no Centro Cívico. Né, no Tribunal do Júri, na Praça Nossa Senhora do Salete. Sim. Tá, se recorda? Nós conversamos lá, teve uma audiência, foram ouvidas testemunhas, aí o senhor foi interrogado e pelo que eu confirmo aqui agora, o juiz realmente era eu. Tinha feito aqui a audiência de processo, não me recordo se tinha sido desmembrado ou não, mas enfim. Sim. Então, ok. Agora você recordou. Sim. Tá. O senhor lembra lá o que o senhor contou quando foi interrogado? Não lembro, pastor. Não lembro. Também em nome não de Jesus. Não lembro em nome de Jesus. Eu estou num... Tá. Já tem 4 anos isso, né? 4 anos e meio, né? Uhum. E aí o senhor disse que foi ameaçado pelo Igor, ok? E aí depois, já quando teve audiência e tal, o senhor teve contato com o Igor? Não. Tá, quando que o Igor morreu, o senhor sabe? Nós estávamos na segunda-feira passada aqui no escritório do Dr. Osman. Ele falou que foi em dezembro, né?
Dezembro de 2022, eu acho. Se eu não me recordo da memória. Acho que é dezembro de 2022. Tá, e aí o senhor disse que não teve contato. Eu estou fazendo essas perguntas para o senhor. Sim. E vou dizer, eles estão um pouco confusos, a gente tem que organizar aqui o raciocínio, né? Porque o Igor ele também foi interrogado, né? Ele também aqui depois deu sua versão a respeito do que aconteceu. E aí ele fala aqui que ele estava com o carro, que depois o Alexandre estava com ele no carro, depois ele apareceu correndo ali, disse que tinha atirado num homem, ele disse que não sabia o que tinha acontecido exatamente, né? Mas aí vem a parte que aqui interessa, que diz respeito ao senhor. Ele disse que o senhor Elisandro pediu para que ele dissesse para a polícia que não conhecia o senhor. Disse também que ele falou isso porque no veículo que foi utilizado, que é um Chevette, foi feito um exame de impressão digital e lá foi constatado que tinha as digitais do Igor e do Alexandre, né? Ele fala também que quando o senhor conversou com ele, deu a entender que estava armado, né? Para que dissesse, diga que você não me conhece para a polícia, apareceu o digital de vocês dois, né? Mas eu não tenho a ver, diga que eu não tenho a ver com isso, que não me conhece. Disse que deu a entender que estava armado, que ele ficou apavorado com essa situação, né? Depois ele ficou sabendo aqui, segundo ele disse que... ficou sabendo não, disse que o senhor procurou ele novamente, né, sozinho alguns dias depois, disse que já tinha conversado com o Alexandre também, e tinha pedido para ele falar para a polícia que também não conhecia o senhor. E aí prossegue aqui dizendo que o senhor também disse que era para ele dizer, ele, Igor, que ele que tinha efetuado os disparos. Não. Quer dizer, essa conversa com o Igor... Essa conversa é contraditória dele. Uhum. Se ele era meu cliente da minha borracharia, deixou um BMW fazer uma revisão lá, já tinha deixado outros carros para arrumar pneu, o meu funcionário fazia entrega de gás e água para ele e para a mãe dele. Ele já tinha locado um apartamento para ele já não estava morando em Almirante Tamandaré, estava morando no Boa Vista. Então, como eu não tinha... Ele tinha uma relação de... Ele pagava aluguel e tinha uma relação de serviço. Eu era um prestador de serviço, mas não tinha uma amizade dele, o que ele fazia da vida dele, o que ele deixava de fazer. Nunca, em nome de Jesus, nunca ameacei ninguém. Tá. Eu sou um homem que tive célula por 8 anos na minha casa. Ok. O senhor contratou advogado quando a polícia foi atrás do senhor, depois desse episódio aqui? Eu estava preso. Uhum. Quem contratou foi a minha família, né? Tá. Quem que era o advogado? O que eu me lembro era o César Augusto. Depois eu conheci o Dr. Nelson, né? Uhum. Conheci o Dr. Nelson onde eu estava retido. E daí o Dr. Nelson falou com o Dr. Osman de Oliveira. E daí automaticamente veio a filha dele, que era a Dona Valéria. Tá. O senhor em algum momento teve algum outro advogado, fora esse que o senhor citou? Não. Uhum. Que eu estava preso, né? Que eu lembre só o César e o... É porque o Igor também disse aqui que um dia depois da sua prisão, um funcionário do senhor teria visto a mãe dele trabalhando, né? E disse a ela que o advogado estava à procura de Igor, que no caso aqui seria o interrogado, né? Tendo ela então passado o número dele. E aí o advogado telefonou para ele, Igor. Ele prossegue aqui dizendo que o advogado queria colher a assinatura em procuração, aí ele disse que não confessaria, e aí o advogado disse que seria uma boa se ele confessasse, né, porque também não tinha advogado, então ele teria o advogado para defender, e fez isso a mando do senhor. Né, foi mais ou menos o que contou aqui o José Juliano quando foi ouvido, que é a vítima, que disse também que entrou um advogado em contato com ele, que queria conversar, queria verificar o que aconteceu e tal, e que ele se recusou dizendo que meu filho já está morto, então eu não quero mais conversa, né? Da onde que surgiu essa história que um advogado em nome do senhor foi atrás do Igor e foi atrás também da vítima? Eu estava preso e ninguém nunca chegou nada a mim, porque do dia 2 de fevereiro ao dia 14 de fevereiro eu fiquei na delegacia de homicídios ali no centro, que deu o aniversário da minha esposa, dia 13 de fevereiro. Dia 14 eu saí da delegacia de homicídios, mas sem contato com ninguém. Só com ninguém. Alguma coisa aconteceu ali de chegar advogado, falou assim, você vai ter que prestar o depoimento, que daí eu fui transferido para a delegacia de furtos e veículos, que daí eu conheci o Dr. Nelson e estamos hoje aqui em nome de Jesus para ser absolvido. Essa versão que foi contada então pela vítima e também pelo Igor, então não corresponde à verdade. Não corresponde à verdade, eu estava preso.
Tá, mas o fato do senhor estar preso não impede que o senhor tenha Não, contato. mas eu Exato. eu nunca pediria. Em nome de Jesus, eu não pediria nunca para o advogado ir falar uma situação dessa. Tá, Elisandro, eu sei que o senhor fica nervoso esse interrogatório, mas a gente pode se entender aqui, tem que falar um de cada vez. Sim. Então eu faço a pergunta, e aí se o senhor entender que é caso de responder, o senhor responde a pergunta que eu fiz. Sim. Ok? Sim. Tá? Então, vamos lá, para retomar aqui o que a gente estava dizendo. Então, o Igor disse que um advogado entrou em contato com ele, em nome do senhor. José Juliano, que é vítima sobrevivente, foi ouvido aqui no dia de hoje, contou, né, uma história semelhante. E temos mais uma informação aqui que foi dada pelo Igor, que diz que uns dias depois desse episódio envolvendo aqui o contato por meio do advogado, o Alexandre, que é o outro acusado, disse que entrou em contato com a irmã do Igor, falando para ela que o Igor, né, que também era acusado, enfim, falecido hoje, deveria fazer o que o Elisandro estava mandando, senão teria que ter, abre aspas, uma conversa com ele. Né? E daí então disse o Igor, quando foi interrogado, que por conta disso ele foi até Santa Catarina, ficou com medo. Essa história toda aqui, que o senhor entrou em contato com ele, que disse que era para negar que o conhecesse, que encaminhou advogado para conversar com o José Juliano, com o Igor, então essa história é mentira, foi inventada pelos dois, é isso? Foi inventada pelos dois. Porque eles estavam na cena. Eles estavam com o Chevette, eles estavam na situação. Eu estava dentro do banco. Mas como eu fui acusado de ser um mandante, se eu estava junto, estava na cena. E como eu saí da loja, dentro do carro do José Juliano, eles deram quantos tiros do lado do passageiro? Era para ter me matado. Era para eu hoje não estar aqui, era para eu estar morto. Tá. Em nome de Jesus, Deus tem um propósito comigo. Ok. Nesse dia em que a polícia foi até a sua casa, né? O senhor usava que tipo de roupa? Eu estava com uma bermuda, uma camiseta, tá? E estava com colete balístico. Com colete balístico? Sim. Tá. E o colete balístico era por quê? Medo que me matasse, que tinha acontecido com o Júnior, podia ter acontecido comigo. Tá. E o senhor tirou de onde esse colete? Eu ganhei há muitos anos que é aqueles coletes de paintball. Há muitos anos ganhei de um policial que era aposentado. Tá. E aí o senhor disse que foi preso só em que data? Em fevereiro? Eu fui preso dia 2 de fevereiro de 2019. Tá. Quem é que prendeu o senhor? Quem que foi o policial? Foi um casal. Só que eles chegaram numa situação assim que eles derrubaram o portão da minha casa. Eu com meu filho no colo, na hora que eu estacionei. E em nome de Jesus não atiraram, que eu vi ali a morte. Tá. Um desses policiais era o Alberto Sérgio Ribeiro de Sá? Não recordo o nome. Investigador de polícia? Que foi ouvido como testemunha aqui também? Tá. Independente se foi ele ou não, o senhor conversou nessa ocasião com esses policiais, com esse casal? Na verdade, eu não consegui conversar porque eles me algemaram e colocaram no canto de rosto para a parede e eles foram entrar na minha casa. Minha esposa, com um filho de 12 dias, eles entraram na minha casa, vasculharam a minha casa, para achar uma camiseta vermelha e uma bermuda, que eu estava no local. Porque eu estava no dia da ocorrência, aconteceu o negócio do banco. Em nome de Jesus. Acertei aqui. Não lembro. Tá, quem que é a Angelita da Silva? Não conheço. Aqui, a informação que eu tenho é que ela é mãe do Igor. Mãe do Igor. O senhor sabe dizer quem que é essa pessoa? Não. Conhece ela, já viu? Não, posso ter visto de vista, mas conhecer pessoalmente não. Tá. É porque ela foi ouvida em audiência também, e ela disse o seguinte, afirmou que tinha uma ligação do primeiro advogado Elisandro, que disse que se o Igor assumisse que tinha sido mandante do crime, ele só ficaria preso por 10 anos, e caso não assumisse, ficaria preso por 30. Daí ela disse para o advogado que o Igor não assumiria nada, pois não tinha participação, enfim, negou aqui. Disse também que o advogado ia acompanhar ela para retirar os móveis de Igor, que estavam na parte do Elisandro. A testemunha aqui, a Angelita da Silva, que é mãe do Igor, também ela falta com a verdade quando diz que um advogado com a verdade. O senhor foi atrás dela também. Não. Por sinal, o Leonor Amarok lá, ele tirou as coisas do apartamento. Teve uma invasão lá, quebraram porta, quebraram várias coisas, tiraram e colocaram as coisas na rua lá. Que daí ele... E não, graças a Deus, não chegaram mais ali para incomodar. Tá. E por fim, o seu celular foi apreendido. Sim. Tá. Qual celular que era? Não lembro a marca, eu só lembro o número.
41 999 320. Não tem necessidade do número, em verdade é só o modelo do aparelho. Não, eu lembro. Tá, mas por enquanto eu não tenho mais perguntas. Graças a Deus. Posso tomar um gole d'água? Pode. Consegue ali, por favor? Vai responder, Excelência? Não me lembro se ele falou. Quer falar, doutora? Posso pegar? Ele vai responder as minhas perguntas? Vai? Ah, então tá. Podemos ou quer esperar? Tranquilo. Em nome de Jesus. Obrigado, amigo. Em nome de Jesus, obrigado. Deus abençoe. Ok? Ok. Posso perguntar, Excelência? Posso começar? Bem, bom dia. Bom dia. Seu Elisandro. Seu Elisandro, a gente aqui ouviu essa tua testemunha, né? O Leandro, que foi trazido aqui hoje, né? Que foi teu ex-funcionário, trabalhou 8 anos com o senhor, disse que trabalhava aquele período todo. E eu teria perguntado se ele teria visto o Igor no dia do fato. Ele disse que viu, lembra? Sim. Isso. E o senhor, já que estava sempre diuturnamente no trabalho, o senhor não viu? No começo da conversa, eu falei agora pro Meritíssimo que eu estava em casa. A minha esposa teve uma gravidez de risco, está aqui a Cris, Cristiane Cordeiro de Lima. Eu estava em casa, meu filho estava com 12 dias. Ele nasceu dia 9 de janeiro de 2019, o Emanuel. Ela estava com vários pontos, eu estava tomando o remédio, porque eu acompanhei o final da gestação dela, acompanhei um parto de 2 dias que ela levou, ficou 2 dias para ter um parto normal, teve um problema, e eu estava em casa dormindo à base de remédio, quando a minha funcionária me ligou, eu peguei a Saveiro, vim para a loja, eu não estava na loja, estava a minha funcionária, eu vim para a loja, deixei a Saveiro, entrei no carro do seu Júnior, voltei para casa. Então o senhor foi na tua loja, né? Não, mas eu fiquei 3 a 5 minutos na loja. Eu não vi ninguém na loja, que eu só deixei a Saveiro. Entrei no carro que o Júnior já estava na loja, eu entrei no carro dele na parte de trás e fui para minha casa. Peguei o Golf, a minha esposa ainda pediu para comprar algumas coisas. Eu peguei o Golf, voltei na loja, só deixei o controle, só que nem desci do carro, só deixei o controle e fui para o banco. Chegando no banco, ainda convidei o seu Júnior para entrar no banco comigo. Certo. Então uma pessoa que eu fui acusado de ser mandante, não estaria junto numa situação dessa e não estaria convidado para ir no banco. Geralmente não tá, é por isso que é mandante, porque ele manda, entendeu? Mas eu estava no mesmo local e eu era para dentro do carro. Não, o senhor estava dentro da agência bancária, a gente tem imagens aqui. Que eu falei para você, eu tinha a procuração da minha esposa. E o senhor, por volta daquela manhã, que disse que ficou 3 minutos dentro do teu estabelecimento... Na minha no dia loja? Do crime, Não, só deixei a chave e saí. Porque o Júnior já estava esperando eu. Eu não estava na loja. O Júnior estava me esperando, eu estava em casa. A minha funcionária ligou, eu vim, estacionei a Saveiro do outro lado da rua, atravessei a rua, deixei a chave da Saveiro, entrei no carro do José Juliano e fui para casa. Entendi. Conversei com a minha esposa, coloquei... O senhor sempre falou isso nos interrogatórios? De que estaria medicado, de que estaria o tempo todo em casa? Até na delegacia eu falei para ela que eu estava passando mal, ela falou assim, os medicamentos não estão aí. Entendi, tá certo. Depois a gente explora isso aqui. E o Alexandre? O senhor falou aos 23 minutos e 30 segundos do teu depoimento de movimento 701.1, dos autos principais, tá? O primeiro interrogatório do senhor para ele. O senhor fala o seguinte: o Igor ia no meu estabelecimento, reticências. O Alexandre eu nunca vi. Nunca vi. O teu funcionário acabou de dizer que Mas o meu funcionário morava do lado da... Ele tinha uma... Olha só, essa eu perguntei é a grande... se ele conhecia o Alexandre. Eu perguntei como era o relacionamento do Alexandre com o senhor. Como ele falou, ele não sabia. Eu nunca vi o Alexandre. Não. Eu nunca vi o Alexandre. Eu nunca vi o Alexandre. Mas o teu funcionário já viu o Alexandre. Mas o meu funcionário podia ter um vínculo melhor com o Igor. Não, eu não tinha. Olha só, eu perguntei ao teu funcionário qual era a qualidade, né, da relação do senhor com o Igor, do senhor com o Alexandre.
Ele me disse. E o teu relacionamento com o Igor era maior do que com o Alexandre. Com o Alexandre era oi, oi, oi. Aí Quero perguntar se ele falou a verdade. Não falou a verdade. Porque ele deve ter confundido o Alexandre com outra pessoa. Entendi. Teria uma loja que... O Alexandre estava aqui, quando ele depois. O Alexandre estava aqui? Aí, olha, E ele viu, ele reconheceu o Alexandre? Ele reconheceu. Só pra você ter uma ideia, você vê como que depois de 4 anos que passou, ele não reconhecia o Júnior que estava toda semana na minha loja? O Júnior ia uma, 2 vezes por semana na minha loja. Onde é que o senhor viu isso no depoimento dele? Não, o Alexandre agora, ele falou que não lembrava do Júnior, só de oi, tchau. Só que quantas vezes o Júnior foi na minha loja e conversou com todo mundo? Não, eu estou perguntando do senhor. Perguntei se essa informação trazida pelo Leandro é verdadeira ou não. Não é verdadeira, porque está errado. Tá certo. Outra coisa também, o senhor usa muito a expressão apavorado. Só no teu depoimento, no primeiro interrogatório, movimento 701.1, eu fiz aqui umas anotações e o senhor falou 5 vezes que ficou apavorado com os tiros. Né, quando teve os tiros lá. Só que nós temos imagens aqui muito precisas de que o tiro aconteceu, o senhor dá uma olhada e sai. Aí... E de apavorado, pela descrição do corpo, não tem nada. Tudo. E ao contrário do que o senhor nos disse aqui, não houve impedimento de polícia e nada. O senhor vai, sai e não volta. Não, aí o que eu comecei falando? Eu estava em casa. Não, estou falando na hora da agência, do tiro. Sim, mas eu tinha saído do quê? Eu saí da minha casa, eu fui até a loja, da loja eu fui até o banco. Do banco eu fui na gerente, por isso essa parte não bate de 4 a 5 minutos. Passou mais de 20, porque eu tive que ir na gerente. A pergunta é mais objetiva. Sim. O senhor foi para uma agência para fazer um pagamento para uma pessoa. Sim. Esta pessoa toma tiro. Todo mundo no banco fica com reboliço, sai. Nós temos imagens. O senhor vê aquilo, sai do banco. Eu fiquei apavorado dentro do Não, eu tava quase infartando. Eu montei no meu carro, achei que ainda podia acontecer mais tiros. Vai que se acertaram ele, podia me acertar também. Vai que o pessoal estava atrás de uma árvore, atrás de algum lugar, dentro de algum outro carro, me esperando me atirar. Você vê que eu saí dali e fui voando. O senhor chegou a comentar com alguém, meu Deus, uma pessoa que eu estava aqui conversando, o senhor fala isso com alguém, toma um susto. Não, tomei um susto e falei, meu Deus do céu, tava ambulância, falei, meu Deus, cara, o que está acontecendo aqui? Tomou tiro. Entrei no carro e saí. E por que o senhor disse aqui há pouco que a polícia não deixou ninguém entrar e sair da agência bancária? Não. O policial dentro da agência, a hora com seus tiros, estava tudo fechado. Ele não deixou, ele travou com aquele controle, a agência. As imagens falam outra coisa. Sem mais, Excelência, obrigada. E pela defesa? Só uma coisa, Elisandro. O Alexandre você não conhecia? Não. Não? Tá bom, sem perguntas. Ok. Elisandro, embora toda essa confusão, né? Você tem patrimônio para... Você tinha patrimônio para honrar os empréstimos que você fez do Júnior? Sim. A própria borracharia está no meu nome. Os apartamentos, carros, e a nossa relação sempre foi boa. Nunca tive nenhum cobrador que eu não pudesse pagar todos os cobradores. Nunca. Patrimônio, imóveis, apartamento no centro. Eu tenho um apartamento na Edifício Diamante, Tilibório. Sempre tive imóveis. Se eu precisasse garantia, teria. Não tem. Nunca deixei de pagar ninguém. Essa acusação, o que se diz dessa acusação? O que ela parte dessa acusação contra você? Essa acusação aí, a minha opinião, que eles entraram por uma linha de investigação errada. Essa investigação aí tem alguma coisa a ver com o oposto, não comigo. Foi uma ligação anônima e uma carta, né? Eu sou uma pessoa, sou comerciante correto, nunca tive cobradores, nunca tive inadimplência com ninguém. Mais alguma coisa você gostaria de dizer? Importante hoje você falar tudo que você tem, porque hoje a tua autodefesa é mais importante que tudo. Que o próprio Júnior sabe que eu tinha todos os negócios que eu fiz, eu nunca deixei de honrar nenhum.
O Alexandre sabe que eu não tenho envolvimento com isso. O Igor hoje, aconteceu esse episódio lá em Campo Magro, que ele foi morto pela polícia. Você vê que ele é uma pessoa de grande periculosidade, que eles acabaram queimando toda Campo Magro lá. Então, imagina a periculosidade. Eles queimaram todos os ônibus, máquinas. E eu sou uma pessoa que, com a família, com meus fornecedores, pode ligar para qualquer fornecedor, nunca fiquei devendo nada. Fechei as empresas, paguei todos os FGTS, paguei todos os funcionários, nenhum saiu sem receber R$1. Todos receberam tudo. Fechou a loja por causa de ameaças, por causa de passarem filmando, de passar mostrando arma, e a gente achou melhor fechar tudo, e hoje está em outra situação, em outra cidade. E agora, por sinal, se em nome de Jesus é tudo certo, vamos mudar de cidade de novo para não ter um risco de alguém correr atrás de mim, como aconteceu em Matinhos, que nós fomos quase alvejados, né, que tem o boletim de ocorrência. Devolvo a palavra para a presidência. O senhor quer falar alguma coisa, doutor Osmar? Hã? Eu queria que ele respondesse, esclarecesse um detalhe. É que quando nós entramos na defesa, ainda na fase policial, ele estava recolhido numa delegacia, numa situação lamentável. E nessa oportunidade ele prestou um depoimento sob coação, porque usava-se muito, e ainda se usa, mas naquela época demais. Era aquelas argolas eletrônicas. Nós entramos com o habeas corpus para que o tribunal suspendesse aquilo. E foi nessa oportunidade que eu me lembro que ele prestou depoimentos, 2 ou 3 depoimentos na delegacia de polícia. Era bom esclarecer esse detalhe, porque, senhor meritíssimo juiz, eu nunca vi maldade tão grande como perante a autoridade policial em certos casos, porque em outros passa batido. Eu peço desculpa pela afirmação, mas é que a gente, como advogado, vê coisas do arco da velha. Encerrado, doutor? Encerrado, silêncio. Tá, perfeito. Devolvo a palavra, agradeço. Tá, pelo conselho de sentença, alguma pergunta? Só para avançar ali, por favor. Bom dia. Bom dia. O senhor disse que o senhor não lembra de ter uma criança dentro do carro? Como eu disse no começo, eu fazia. A minha esposa estava com o Emanuel, tinha nascido no dia 9 de janeiro. E eu estava tomando remédio para dormir, porque acontecia que a gente teve um processo muito, muito doloroso para ela ter o neném, para ela teve uma, quando nasceu foi parto normal, teve uma rasgadura, teve que fazer pontos. Então teve algumas nessa quando me acordaram, que foi a minha secretária ligou, que eu peguei a Saveiro, eu acordei no susto e saí para a loja. Então eu estava à base de remédio, que é o remédio que eu falo para dormir, que é Rivotril. Você já ouviu falar que você toma aquelas gotinhas lá e você apaga, né? E quando eu acordei no susto, fui até a loja. Foi o tempo de eu encostar a Saveiro na loja, deixar a chave e entrar no banco. Só que a única coisa que eu lembro que era um fato que era muito grande, que era uma peça. Quando nós fornecemos as imagens, era uma peça muito grande que ele tirou do banco de trás do carro e colocou no porta-mala. Mas como eu estava tão... Sabe quando você acorda no susto? Eu entrei ali, da minha loja até a minha casa, 3 quadras. É muito perto. E eu cheguei em casa, desci, já abri com o controle do portão, entrei em casa, tirei a bateria de uma Kombi, coloquei no Golf e voltei para a loja, deixei o controle e fui para o banco. Então, coisas muito rápidas. E a gente está no quê? A gente está querendo agilizar, e eu sou uma pessoa extremamente hiperativa, para falar a verdade. E quando você toma o remédio, se dá um apagão em você. E hoje ele falando, e como ele falou, eu acredito na palavra dele. Se tinha uma criança na frente, admito.
admito. E nunca na minha vida, se uma pessoa que tem uma célula em casa, que quer ganhar almas, quer ganhar qualquer coisa, não vai pensar em tirar a vida de ninguém. E eu não precisava, porque eu sempre tive empresa que rodava muito dinheiro, fornecedores de gás, de água, de borracharia. Então nunca aconteceria de eu fazer uma emboscada, acontecer de fazer essa tragédia que deu, que como o Júnior mesmo falou, não mexeu só na família dele, não mexeu só na tudo, mexeu na minha família, mexeu na família do Igor, mexeu na família de todas as pessoas envolvidas. E hoje estamos aqui. Sim, e o senhor senta no banco de trás. Centro banco de trás. E ele abriu a porta? Ele abriu a porta porque ele tirou uma peça, tá na filmagem, ele tirou uma peça grande e colocou no porta-mala. Mas como você está no automático? Como eu falei, eu estava à base de remédio, mas admito que hoje, lúcido, ele falando, eu posso ter olhado e... Sabe que você olha, mas o teu raciocínio não chega? Mas estava lá. Obrigado. Pelos Obrigado, demais? Não? Então pode finalizar ali, por favor. Jurados, 12h20 agora, a gente suspende aqui pelo tempo necessário para o almoço e a gente retoma em seguida já com os debates.